Amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos trabalhar aqui agora o projeto político-pedagógico, tá? Conceitos, anotações, esquemas e exercícios, tudo bem? Vamos começar aqui vendo algumas definições sobre projeto político-pedagógico. Começando aqui pela do Gadotti, o Moacir Gadotti, que é um grande crítico, né, na educação. Ele diz assim: todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Então, eu quero projetar para ter uma realidade diferente. Por isso, eu preciso romper com o presente e identificar quais são as promessas, os desejos, o que nós queremos para o futuro. Então, projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Em outras palavras, você que já ouviu, já leu sobre PPP, é professor, professora, participou já da construção de projetos políticos pedagógicos, o que acontece? A instituição assume então a sua autonomia para decidir sobre a sua identidade e, nesse caso, essa postura ativa, ela rompe primeiro com o comodismo, com a acomodação e busca o desafio de construir uma outra realidade. Tudo bem? Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. Então, quem participa da confecção de um projeto político-pedagógico, a escola que assume isso, vai, na verdade, comprometer atores e autores, e essas pessoas que participam vão assumir responsabilidades. Tudo bem? Ainda, a Ilma Veiga diz assim: ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos intenção de fazer. Intenção é desejo. Como eu quero que essa escola seja? De realizar. Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples argumento de planos de ensino e de atividades diversas. Tudo bem? Essa aqui do Freitas eu vou deixar para daqui a pouco. Antes eu quero fazer algumas anotações com vocês para nós termos aqui mais conteúdo sobre projetos. Tá? Então, pelo que nós vimos aqui, inclusive nas definições, quando ela diz, por exemplo, aí uma vez que nós planejamos o que temos intenção de fazer e de realizar, ou seja, construir um futuro, o Gadotti também dá essa ideia, nós estamos diante do grande significado da palavra projeto, né, que seria projectus no latim, que significa o que? Lançar para frente, algo que é lançado para frente. Então, lançar para frente ou até mesmo antecipar, lançar para frente ou até mesmo antecipar uma realidade. Só que a gente não fica construir o PPP da instituição, né, que é um documento indispensável para o funcionamento da instituição, significa arregaçar as mangas, vamos dizer assim, colocar energia no processo, ou seja, mãos à obra, não é? E não ficar aguardando alguma instância, outros profissionais resolverem as questões, os problemas relacionados à instituição para a construção da sua identidade. Um ponto importante é o seguinte: qual que é o melhor projeto? Se eu quero, por exemplo, lançar algo para frente, construir um futuro, qual que é o melhor projeto? Não existe essa pergunta, tá? Na verdade, cada instituição vai ter o seu próprio projeto, bem característico, enfim. Então, o melhor projeto é aquele que atende, na verdade, às necessidades de cada instituição. Então, cada instituição tem que ser o seu projeto, tem que ter o seu projeto. Não existe um modelo para todos. Aí esse projeto não seria bom, tá? Não é assim que funciona. Então, cada instituição já foi assim, né? Cada instituição deve ter o seu próprio e característico
projeto, ok? Cada instituição deve ter o seu próprio e característico projeto. A LDB diz projeto pedagógico. Muitos autores dizem projeto pedagógico da escola. Os críticos, aqueles que assumem uma postura crítica na educação, exemplo, Paulo Freire, que é um dos pioneiros na educação crítica no Brasil, quando eu falo da educação libertadora, né, no caso, porque o pensamento anárquico, por exemplo, veio até antes. Mas, quando a gente fala, então, numa postura crítica, que entende a educação como instrumento de luta, etc., o projeto pedagógico ele se torna projeto político-pedagógico, porque eu não estou simplesmente preocupado em organizar a escola para ensinar. Eu estou preocupado em organizar a escola para ensinar uma pessoa, um sujeito, e formar um cidadão olhando para a realidade social desse cidadão. Então, há uma preocupação com o social também. A escola ela não se distancia do social. Então, quando eu falo de projeto aqui, a gente fala de projeto político-pedagógico. Então, beleza. Primeiro, projeto significa o quê? Metodologia. Projeto é isso que nós estamos vendo. Desculpem, pessoal, não escrevo isso aqui não. Isso aqui eu já escrevi. Projeto é lançar para frente, antecipar, cada instituição tem o seu próprio, característica, enfim. E o político, Vinícius? O que significa o político, o termo político? É a preocupação com o social, é a escola presente na realidade social, olhando para a realidade social, é o compromisso de formar o cidadão para uma determinada sociedade. Tá? Então aqui nós podemos colocar a busca, existe aqui a busca pela garantia do compromisso com a formação do cidadão. Então, uma educação que não é neutra vai, obviamente, se importar com aquilo que acontece no ambiente social e, portanto, a dimensão política está presente. Tá? Acho que ficou claro isso, não é? Não se trata simplesmente de ensinar, trata-se de formar um cidadão para uma determinada sociedade com base em valores, enfim, o que nós vamos ver aqui no decorrer da aula. E também pedagógico, né? Então, o instrumento trata-se de um projeto político pedagógico. Nossa, eu estou meio lesado hoje, está meio difícil de escrever aqui, pedagógico. Parecendo uma criança de 5 anos, né, tentando escrever. No caso do pedagógico aqui, é a ciência pedagógica, tá? A ciência pedagógica, ou seja, nós vamos ter reflexão e sistematização do processo educativo. Sistematização do processo educativo, que não se constrói de qualquer forma, se constrói a partir de um pensamento científico. A pedagogia é uma ciência. Então, o projeto está preocupado com um projeto curricular, por exemplo, dentro do PPP, uma das vertentes, um projeto curricular. Desse projeto curricular vão surgir planos de ensino, vão surgir planos de aula, né? Vai surgir o plano da escola, aquele que nós vamos colocar em prática, voltando-se para a atividade fim, que é ensinar com qualidade. Então, nós temos esses 3 pontos aí que alguns autores chamam de as 3 dimensões da nomenclatura, né? Projeto político-pedagógico, ok? E agora sim, vindo aqui para o Freitas, o projeto pedagógico é um resumo das condições e funcionamento da escola, aceitos e firmados pela escola consigo mesma, sob o olhar atento do poder público. Vejam que o poder público ele não abandonou a escola, ele está ali acompanhando. Tá? Ele está acompanhando, vendo o que a escola está fazendo para construir sua identidade, para oferecer uma educação de qualidade. Ele está assumindo a autonomia e tomando decisões. Existem processos decisórios ali, tá bom? Então, o Freitas aqui, ele dá uma outra, ele complementa aqui com um outro conceito, uma outra visão complementar, portanto, sobre projeto político pedagógico. Tá?
E tudo que nós vamos ver agora, no decorrer da aula, tem a ver, de certa forma, com essas três definições, além de outras que eu vou trazer para vocês como uma próxima da Ilma Veiga. Mas antes de analisar esse comentário aqui, eu só quero colocar para vocês o seguinte. Então, vejam, projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, gente, para funcionar, ele precisa, da forma adequada, inclusive de acordo com a lei, é necessário que exista o quê? Consolidada na instituição, gestão democrática, porque trata-se de um processo participativo. Então, o momento de elaboração do PPP é um momento de participação intensa entre aqueles que vão fazer, obviamente, parte aí do processo, do momento, né? Então, quando a gente fala de PPP, uma coisa que tem que deixar bem claro é processo democrático, construção do PPP, confecção dele, é um processo democrático. Tá? Só que não é apenas democrático, é um processo também permanente. Tá? É um processo permanente de muita reflexão, de constante reflexão, discussão sobre os problemas escolares. Permanente, então, nesse sentido, tá? Muita reflexão e muita discussão, né, constantemente sobre os problemas escolares, para a gente entender que escola que nós temos e onde queremos chegar. Outra coisa, não é mera peça burocrática, não é mera peça burocrática. É óbvio que a escola tem que prestar contas, tem que protocolar o seu projeto político-pedagógico na Secretaria de Educação, por exemplo, nos núcleos regionais, mas a grande importância dele não é essa, mas dar o quê? Um norte para a instituição, uma direção para a instituição. Não é? E outra coisa importante é que esse documento, esse instrumento, que é um instrumento de gestão, ele representa o que? Um compromisso político-pedagógico. Tá? Então, é um instrumento de gestão que representa um compromisso político, pedagógico, coletivo, que várias pessoas assumiram esse compromisso, não é? E, inclusive, fazer com que a instituição trabalhe da melhor forma possível. Então, o que nós temos aqui é um instrumento de gestão e esse instrumento representa um compromisso político-pedagógico coletivo, ok? Vejam aqui, Ilma Veiga, mais uma vez, para a construção do projeto político-pedagógico, devemos ter claro o que se quer fazer e por que vamos fazê-lo. Assim, o projeto não se constitui na simples produção de um documento, que seria essa questão burocrática aqui, né? Então, não se trata da simples construção ou confecção de um documento, mas da consolidação não é de uma, é de um, né? De um processo de ação, reflexão, ação. Tá? Então, é um processo de ação, reflexão, ação. A primeira ação significaria, vamos identificar qual é a situação dessa instituição e buscar transformá-la? Vamos, ação. Reflexão, opa, então vamos pensar certinho. Qual é a instituição que nós temos, as informações que nós temos, e onde nós queremos chegar, que tipo de educação nós queremos ter, que tipo de aluno nós queremos formar, que tipo de processos pedagógicos nós queremos nessa instituição. E depois a outra ação é colocar o que foi planejado em prática, executar e alcançar a escola de qualidade, a escola que nós queremos, não é? Isso exige o quê? Um esforço conjunto e a vontade política do coletivo escolar. A vontade política é justamente representada pela intenção de todos. Aqueles que querem participar, aqueles que querem contribuir de certa forma, participar das discussões, dar ideias, assumir responsabilidades, eles estão bem intencionados. E quando a gente fala numa perspectiva crítica, de esforço conjunto para alcançar a qualidade, nós estamos falando de utopia naquele sentido freiriano. Paulo Freire diz, nós precisamos alimentar um pensamento utópico, ou seja, eu tenho que querer uma escola de qualidade, uma escola realmente boa. Vinícius, mas utópico não é aquilo que não será alcançado, que é impossível de ser alcançado? Na visão freiriana, não. Nesse caso, utópico seria algo muito difícil de ser alcançado, porém possível.
Tá? Então nós precisamos de muito esforço, nós precisamos de muita dedicação para construir um projeto e colocá-lo em execução para ter essa escola de muita qualidade. E esse é um trabalho que demanda muita energia, muito empenho e muito esforço. Okay? Então trata-se do quê? De um compromisso político-pedagógico que coletivo, como nós colocamos aqui. E ainda, recorrendo aí uma Veiga, que é grande referência para nós, ela diz aqui as características que um projeto pedagógico deve apresentar em sua concepção. Né? Concepção. Como que nós vamos conceber um projeto pedagógico? Ser participativo de decisões. Então, se houver descentralização, não dá. Então, isso aqui é diferente de nós temos um projeto pedagógico que foi, por exemplo, todo decidido e confeccionado lá no gabinete do diretor com o coordenador e o auxiliar ou vice-diretor. Então, aliás, desculpe, diferente de descentralização, não. Diferente de centralização, de trabalho centralizador. Trabalho participativo, diferente de centralização. Preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições. Então, quando falo preocupar-se em instaurar forma de organização, aqui demanda o quê? Liderança, reuniões, né? Liderança, reuniões, um processo comunicativo adequado, porque os conflitos, é óbvio que eles vão existir, é óbvio que quando nós falamos qual é a escola que nós queremos, é óbvio que não se trata simplesmente de fazer uma votação ingênua, quem quer isso, quem quer aquilo. Existem conflitos, os grupos vão defender seus pontos de vista, e isso é normal, é natural que isso aconteça e é bom que isso aconteça. E mais importante agora, a partir do momento que os conflitos surgem, é ter um processo de negociação ativo ali para que a gente encontre um caminho comum, tá? Que esteja, obviamente, preocupado com o bem comum da escola e de todos, e não de um grupo ou de outro especificamente. Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo, a gente vai falar mais disso. Conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do trabalho educativo, voltado para uma realidade específica, e ainda explicitar o compromisso com a formação do cidadão, que é justamente a dimensão política do projeto, da qual eu já falei para vocês. Então, assim, isso aqui tudo, quando a gente fala dessas características, todos esses pontos dão muita ênfase na participação coletiva, não é? Participação coletiva. Então, assim, além de ser uma prática, às vezes, de resistência das relações de poder, do autoritarismo existente no sistema, nós temos a oportunidade de colocar as pessoas pensando em um novo caminho. Então, assim, se nós temos participação coletiva, muitas pessoas querendo a emancipação da instituição, lutando pela autonomia dela, consequentemente, as pessoas que estão participando, elas vão lutar, elas vão oferecer resistência a toda forma de autoritarismo. Então, se, por exemplo, o modelo de gestão é autoritário, as pessoas querem participar, elas querem romper com esse modelo, elas querem fazer valer o que está na lei, a gestão democrática. Se a Secretaria Municipal, ou então a Secretaria Estadual de Educação, ou o Ministério da Educação é opressor, então essa equipe de pessoas reunidas, elas querem oferecer resistência a esse modelo, né, de ficar inculcando ideias dentro da instituição, modelos prontos e formas rígidas de trabalho. Por isso que a participação coletiva é muito boa, porque ela vai oferecer resistência às práticas autoritárias, por um lado, e vai indicar novos caminhos, pensando no bem comum da instituição, por outro lado. Então, a participação coletiva tem essas duas frentes: oferecer resistência ao autoritarismo ou as práticas autoritárias existentes e, ao mesmo tempo, indicar novos caminhos, pensando no bem geral e não de um grupo ou outro.
Bem? É isso então, pessoal. Romper com as relações de poder autoritário ou autoritárias e indicar novos caminhos. O que mais, Vinícius? Vamos lá. Aqui nós temos as dimensões e... aliás, antes de falar disso, quando a gente fala de indicar novos caminhos, uma coisa que eu não quero esquecer é o seguinte. Vinícius, o projeto político-pedagógico, ele tem, por exemplo, a partir dele nós vamos construir a identidade da instituição e, obviamente, a gente quer ter um caminho, né, um plano que norteie, que dê para onde nós vamos para termos uma educação de qualidade, não é? Então, antes de falar aqui dessas dimensões e princípios orientadores, só deixa eu colocar um detalhe aqui para vocês. Nós temos que pensar sempre no PPP de qualidade, no projeto político-pedagógico de qualidade. Porque se esse instrumento, a forma como ele foi elaborado, né, com base na participação de todos, enfim, se esse instrumento traz qualidade, então nós temos chances de ter qualidade no processo educacional. Então, para o PPP ter qualidade, ele precisa nascer da própria realidade. Então, nascer da própria realidade. Como nós falamos, cada instituição tem o seu PPP específico. E nascer da própria realidade quer dizer, o diagnóstico que é realizado por todos em uma das fases de elaboração do PPP, ele tem que ser muito bem realizado e, obviamente, né, vamos dizer assim, ter qualidade no sentido de observar tudo aquilo que compõe o contexto de uma determinada instituição, tanto o contexto interno quanto o externo, tanto o espaço interno quanto o externo. Isso tudo, na verdade, forma o contexto no qual a instituição está inserida. Outra coisa, gente, para ele ter qualidade, ele precisa ser exequível. Não adianta nós termos um projeto lindo que fica no papel porque não tem como ser executado, ok? Tem que ser exequível. Outra coisa, ele tem que partir de uma ação articulada. Tem que haver ação articulada, em que todos aqueles que compõem o quadro escolar, todos aqueles que estão envolvidos com a realidade escolar, possam, de certa forma, participar. Então, trata-se de ação articulada de todos. Vamos complementar aqui, né? Ação articulada de todos, ok? E um outro ponto, ele tem que ser construído continuamente. Ele tem que ser revisitado, avaliado, tem que ser construído, reconstruído, no caso também, né? Ser construído continuamente. Ok? Então, nós temos aí 4 pontos importantes que vão contribuir para que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, tenha o quê? Qualidade. E agora sim a gente pode falar das dimensões e princípios orientadores do projeto político pedagógico. Tá? É muito comum, quando a gente fala de princípios, enfim, por causa de alguns resumos, materiais que tem aí na internet e tal, normalmente aparecem apenas aqueles princípios norteadores indicados pela Ilma Veiga na sua obra, né? Projeto Político Pedagógico, tem o texto dela, Projeto Político Pedagógico, uma missão possível, enfim, e ele compõe um livro também sobre PPP, com um conjunto de artigos, e aí muitos alunos entendem assim, esses são os princípios e pronto, não existem outros. Existem muitos, tá? Existem muitos, essa é só a abordagem da Ilma Veiga. A gente pode falar de vários princípios de acordo com N autores. Então, além dos princípios elencados pela Ilma Veiga, que são importantes, eles caem em prova, depois a gente vai resolver exercício, nós vamos ver isso, eu vou colocar para vocês aqui outros também que aparecem como princípios, que são ideias de outros autores, de legislação, enfim. Vamos lá. Para começar, pessoal, quero falar aqui dessa citação do Vitor Paro. Uma sociedade autoritária, com tradição autoritária, com organização autoritária e, não por acaso, articulada com interesses autoritários, orienta-se numa visão oposta à democracia. Ok? Então, para que a gente possa realmente ter um PPP de qualidade, a gente colocou aqui, né, ação articulada de todos. Então, o autoritarismo, ele não é bem-vindo
Na verdade, ele só vai dar certo, né? O PPP, a confecção dele, só vai dar certo se nós tivermos aí como base o princípio da gestão democrática. Tudo bem, beleza, mas o que quer dizer isso, Vinícius, na verdade? Isso quer dizer o seguinte, nós, professores, todos os segredos, nós temos que ter a consciência de que precisamos contribuir com a elaboração do PPP e, para isso, precisamos olhar para alguns valores, princípios que são fundamentais, ok? Temos que ter essa consciência. Muitas instituições não produzem o PPP porque quem está ali dentro não está preocupado. Em nenhum momento falou, opa, cadê o nosso PPP? Não vamos nos reunir, não vamos produzir conjuntamente? É uma forma de romper com o autoritarismo, seja um autoritarismo dentro da instituição ou fora dela, tá? Bom, e obviamente que a escola daí pode, né, decidir os seus rumos sem ficar sendo vítima de decisões externas. Para nós falarmos aqui desses princípios, do jeito que está aqui, princípios norteadores do PPP, uma outra coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte, existe na instituição o quê? Nas instituições uma logística, não é? Existe uma logística na escola. E essa logística é muito, vamos dizer assim, definida pelo calendário escolar. Então, existe um calendário de práticas escolares e tudo mais. Normalmente, essa logística, esse calendário é rígido e muito burocratizado. Então, de certa forma, ele não contribui, ele não colabora muito para a construção do trabalho coletivo. Tá? Então, não, de acordo com o posicionamento crítico, ele não colabora para a construção do trabalho coletivo nas escolas. Por quê? Para ter trabalho coletivo, as pessoas têm que se reunir, têm que ter tempo para discutir. E aí esse calendário vai falar, não dá, tem que vencer conteúdo, não tem jeito. E o que acontece? Todo aquele trabalho de planejamento, né, enfim, ele acaba sendo feito de forma isolada. O diretor fala, deixa que do PPP eu cuido. Aí ele pega um modelão anterior e junto com a coordenação tenta decidir algumas coisas e guarda ou manda para os núcleos regionais, para as delegacias ou diretorias de ensino, para a Secretaria de Educação. Ninguém fica sabendo desse PPP, ninguém participou. Por quê? Porque tem que ser tudo muito rápido, toque de caixa, e o trabalho é muito fragmentado e isolado, porque o calendário está muito focado em conteúdo, vencer conteúdo, aplicar prova, gerar boletins, enfim. A ação está muito burocratizada, não é? Bem, então essa logística ela não favorece, tá? Ela, na verdade, ela contribui muito mais para que as pessoas tenham um trabalho mais solitário. E com isso a escola não constrói aquilo que é muito importante, então impossibilita a instituição de construir o quê? Um espaço para reflexão. Então esse espaço que seria um espaço de reflexão, de debates, de negociações, de discussão, né? Enfim, ele não existe, ele não se configura dentro das instituições. E com isso, a democratização que está prevista em lei, por exemplo, no artigo 3º da LDB, no artigo 206 da Constituição Federal, no artigo 14 da LDB, nas diretrizes, essa democratização ela não se consolida também na prática. Tudo bem? Pessoal, 29 minutos agora, eu vou dar uma pausa e a gente já volta.